envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a nossas semanas, nossos dias de bastante conhecimento que a gente está tendo no Prodígio. Para quem ainda não sabe, o Prodígio é um dos programas que o Acadêmicos está oferecendo. Nós abrimos um processo seletivo para bastantes estudantes, que foram cerca de 140 estudantes que se inscreveram no nosso processo seletivo, e nós podemos escolher na média de 10 estudantes, porém, para ser mais específico, acho que foram 10 ou 11, não sei exatamente. Porém, como a gente viu que tinha muita gente querendo fazer parte do nosso projeto, querendo fazer parte do Prodígio, nós decidimos abrir essa oportunidade de conhecimento para todos os que se inscreveram e também para aqueles que não se inscreveram. Nós estamos fazendo praticamente 20 dias de várias palestras, então já tivemos gente de Harvard, pessoas que estudaram no ITA, e hoje nós temos o cofundador da ONG Vencer Protagonista, ele também é acadêmico de Direito na Unicesumar, estagiário do Ministério Público do Paraná e pesquisador na área de políticas públicas para a juventude, e nós falamos com ele hoje, Marcos Vinícius, e gostaria muito de agradecer a sua visita, que você recebeu o convite e aceitou para estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco sobre como ser um protagonista, e muito obrigado. Boa noite, Marcos. Boa noite, Renan. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Boa noite ao pessoal do Prodígio, né? Tem gente do Vencer aqui também. Eu acho que a gente vai bater um papo muito legal sobre não é só conto que tem protagonista. Gente, boa noite a todos vocês. Eu sou Marcos Vinícius, como o Renan já apresentou. Eu vou conversar com vocês um pouco ao longo dessa próxima hora. Eu vou compartilhar a tela. Eu preparei alguns slides para a gente bater esse papo legal. Quero conversar com vocês também. Se vocês tiverem perguntas no final, o Renan vai observando tudo isso e a gente vai batendo esse papo interessante e dialogando, né? Então, se você quiser comentar, se posicionar sobre alguma coisa que a gente for conversando aqui, pode se posicionar, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Já está compartilhando aí, Renan? Sim, tá ótimo. Ó, nosso bate-papo de hoje. O Gabriel Cunha conversou comigo quando eles ainda estavam formatando a ideia do Prodígio e falou: Marcos, a gente queria fazer uma espécie de capacitação. Aí ele me explicou um pouco como funcionaria, eu adorei a ideia. Depois a Gabi veio me convidar para participar aqui hoje com vocês. E o Renan, a gente bateu um papo, né? O Renan vai rostear aqui a nossa conversa. Eu adorei a ideia de falar sobre protagonismo juvenil com vocês, porque é algo que eu vivencio há algum tempo. Então, eu desenvolvi esse bate-papo especialmente hoje aqui para o Prodígio e para essa jornada de capacitação do acadêmicos. O nosso papo de hoje é sobre não é só conto que tem protagonista. Então, eu trago essa afirmação porque, na maioria das vezes, quando a gente pensa em protagonismo, o que vem na nossa cabeça, lembra lá, do ensino fundamental, né, onde a gente aprendia o protagonista da história, o antagonista, os coadjuvantes, e a gente tinha que definir quais eram esses personagens. E hoje aqui é para falar que não são só as histórias em quadrinhos, não são os filmes, as novelas, os livros que têm protagonistas. Os jovens são protagonistas e eles estão em diferentes lugares. E todo o nosso papo de hoje vai discorrer em cima disso. A gente vai traçar aqui uma linha temporal para entender um pouco sobre o que é ser protagonista, como eu posso me definir como um protagonista, o que é protagonismo, na verdade, né? Porque às vezes a gente nem sabe o que é protagonismo. Isso é muito comum, eu sou um protagonista juvenil, mas o que é ser protagonista, né? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Aqui vocês têm a foto dos 9 prodígios, então eu pedi as fotos para a Gabi, para mostrar que os protagonistas são todos os jovens. Hoje a gente aqui tem um número maior de jovens além dos prodígios, mas todos aqui sintam-se representados. Vamos lá. Aqui eu trago só minha foto e meu nome para trazer para vocês quem sou eu. Eu sou Marcos Vinícius, sou Largo Aldaz. Eu sou atualmente cofundador do Vencer Protagonista, coordeno ali
o programa de mentorias e as demais aulas do Vencer. Se não conhece o Vencer Protagonista, vai lá no @Vencer Protagonista, você vai saber um pouco mais sobre a gente. A gente é uma organização que auxilia jovens a se tornarem protagonistas e, a partir dali, construir projetos sociais. Então, a gente auxilia jovens a escrever o projeto social deles, a colocar tudo isso no papel. Recentemente, fundei junto com outros amigos, o Vencer eu fundei com amigos, que eu participei lá do Parlamento Jovem Brasileiro, essa foto é lá do PJB. Em 2017, eu participei do Parlamento Jovem Brasileiro, conheci o Marcos Leandro, do Ceará, a Vanessa Almeida, aqui do Paraná, e a Alexia, do Sergipe, e a gente fundou o Vencer Protagonista em 2018. 2018, essa foto de 2018, quando eu voltei para lá, onde a gente teve umas reuniões bem legais para divulgar o Vencer. Conheci o Gabriel Cunha também, que faz parte aqui do Acadêmicos, e depois disso, esse ano agora, a gente fundou o movimento Legisla Jovem, tanto que nem está ali na minha biografia, na minha mini bio, porque eu ainda não tínhamos fundado quando eu enviei as informações. A gente já estava fazendo planejamento, junto com a Giovana, com o Guilherme e com a Gisele, que é um movimento social que tem como objetivo propagar os projetos de lei escritos por jovens. Então, a gente tem ali um trabalho de divulgação, de contato com deputados, para conectar essas ideias de jovens, esses projetos de lei de jovens, com aqueles que são os nossos legisladores. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, aqui é o nosso Vencer, vai lá no @Vencer Protagonista, depois se vocês quiserem saber mais, e o @Legisla Jovem. Acabei falando um pouco sobre os dois já. É um trabalho muito legal, eu acho que vocês vão gostar, quem não conhece ainda. Tem um pessoal do Vencer aqui que eu já vi. Vamos lá, vamos começar agora, já que eu expliquei um pouco quem eu sou. Também, atualmente, né, estou cursando Direito, estou no 3º ano, e faço pesquisas dentro do direito, como o voluntariado e o protagonismo juvenil é capaz de efetivar direitos. Então, esse é um dos focos da minha pesquisa que eu venho realizando nesses últimos anos. Então, vamos lá. Primeiro, eu trago aqui para vocês o que é protagonismo, né? Eu fui fazer aquela coisa bem clichê, mas que todo mundo nunca parou para fazer. O que é, de fato, protagonismo, né? A palavra protagonismo vem lá do protos, do grego, do protos, que significa principal, né? E do agonistes, que significa lutador ou competidor. Então, aquele lutador principal, competidor principal. E aí eu coloquei ali, vocês vão ver alguns GIFs na nossa apresentação, a gente fica meio confuso, né? Porque o que é protagonismo? A gente ouve muito isso nesse universo, né? Hoje eu uso muito essa palavra, o universo do protagonismo juvenil, que tem todos os projetos sociais, os programas. Mas, afinal, o que é isso, né? A gente não sabe direito de onde isso surgiu. Tem alguma parte educacional por trás disso? Tem, vou falar para vocês agora. Aqui no nosso próximo slide, eu trago para vocês o que é o protagonismo juvenil de uma forma bem teórica, e daqui a pouco eu levo isso para a prática. Protagonismo juvenil é uma prática educativa desenvolvida para os jovens, onde ele é o elemento central e participa de todas as fases. De onde isso surgiu? Tem um professor mineiro chamado Antônio Carlos Gomes da Costa. Esse professor desenvolveu esse termo aqui no Brasil e tem vários estudos em cima disso, principalmente no sentido educacional. Ele entende que o jovem precisa fazer parte de todo o processo educacional. Então, não basta, por exemplo, o professor chegar na sala de aula, ofertar o conteúdo, mas é importante que o jovem participe de tudo isso, participe de todo esse processo. Então, são estudos bem legais, claro, tem críticas, tem várias vertentes já dentro desse universo, mas quando vocês pesquisam o nome desse professor, vocês vão ter acesso a várias informações sobre o que é de fato esse protagonismo juvenil. Então, a gente pode entender, por exemplo, que o jovem lá, protagonismo juvenil no sentido mais prático, dentro de uma escola, de uma sala de aula, quais são as práticas que vão tornar esse jovem protagonista? Por exemplo, muitas vezes a gente tem exposições por meio dos professores. As práticas de colocar esses jovens para expor os conteúdos por meio de seminários, de debates, isto são maneiras de aumentar, compartilhar, multiplicar o protagonismo juvenil. Porque esse jovem vai, de certa forma, aprendendo a se comunicar, aprendendo a liderar um grupo, e o mais importante, ele vai fazer parte desse processo. E quando ele passa a fazer parte desse processo, ele se torna um protagonista. Vamos lá.
Agora, entrando aqui mais no sentido prático de tudo isso, como descobrir se eu sou um protagonista, né? Eu acho que isso é meio difícil de entender. Será que eu sou um protagonista jovem? Será que aquela pessoa que vai lá, deu uma palestra na minha escola, ela é? Será que aquela pessoa que eu sigo no Instagram, ele é um protagonista? Essa é uma dúvida que surge muito na nossa mente quando a gente fala sobre protagonismo juvenil. Trago aqui 4 tópicos que eu acho super importantes para definir um protagonista. Vamos lá. Resiliência. Eu tenho um amigo que no sábado eu participei de um bate-papo, de troca de experiências com ele, e ele trouxe um termo para resiliência que eu acho que vocês vão entender bem, né? Resiliência é quando você é capaz de torcer um galho e a capacidade de voltar ao seu estado normal. Isso é resiliência. Então, vocês precisam entender, principalmente quando eu trago aqui resiliência, é no sentido do quê? O jovem protagonista é um jovem comum, que está em qualquer lugar, que ele entende os seus obstáculos, ele sabe que vai enfrentar obstáculos, mas ele tem a capacidade de não se abater. Ele tem a capacidade de voltar exatamente do ponto onde ele estava, em busca do seu objetivo. Então, ele não vai desistir. Não que a desistência o torne menos protagonista, ou menos líder, ou menos capaz, mas ele tem esse potencial. Determinação, que eu acho imprescindível, porque se você não é determinado para alcançar seus objetivos, a gente começa a falar de uma série de problemas que vai ter. A gente não pode ter projetos sociais, por exemplo, eu falo muito isso, projetos sociais de Instagram, que é quando a gente tem projetos sociais que vivem, de certa forma, no entendimento do quê? Eu tenho uma rede social, eu tenho seguidores, eu gero impacto. Então, essa determinação vai fazer com que você chegue nos lugares que você quer e se mantenha neles, e continue crescendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma série de outros fatores que também impactam nessa questão. Empenho. Se empenhar, eu acho que é primordial. Se você não tiver empenho no momento inicial, que você tem uma oportunidade, sendo que a gente está falando de um mundo que para jovens não há muitas oportunidades, uma sociedade que não impõe, não fornece tantas oportunidades para o jovem brasileiro, a gente pode falar muito bem que o empenho é importante. E proatividade, isso é primordial. Se você tem alguma coisa para fazer, você ser aquele primeiro a iniciar aquilo. Você ser proativo. E eu até fico pensando, às vezes, por exemplo, porque muitas vezes a gente está vivenciando ali um meio em que eu não me coloco como o líder. Eu quero que vocês entendam hoje aqui nesse bate-papo uma coisa muito interessante. Líder não é a mesma coisa que protagonista. Sabe por quê? Para você ser protagonista, você não precisa ser o líder. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não quero adiantar aqui. Queria fazer uma pergunta para o Renan, que está aí comigo. Renan, para a gente ter uma certa interatividade. Tá me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo legal. Renan, já teve alguma situação que, tipo, você viu outros jovens ao seu redor e falou, olha, o Renan é um líder nato, ele é um protagonista, ele é um jovem destaque. E você pensou assim, caramba, por que essas pessoas também não pensam em estar no lugar que eu estou? Você já teve alguma situação assim? Bom, eu acho que desde quando eu comecei a ir às escolas para dar palestras sobre educação, as pessoas tinham aquele efeito ao contrário, do que só o Renan consegue e não tem como eu conseguir. Acontecia isso muito, até mesmo depois que, quando terminava a palestra e abria momentos de pergunta, eles faziam perguntas do tipo, mas o que você fez? Onde você estudou? Tipo, perguntas que eu sempre deixava claro as respostas durante a minha palestra, de que eu vim do mesmo tipo de história, de que eu tive as mesmas oportunidades, mesmas não, mas que eu tive o mesmo background de vida, sabe? E eles sempre se perguntam, fazem perguntas dizendo assim, tudo bem você, mas eu não tenho como, porque comigo é diferente. Isso é muito comum que o Renan falou, gente. A maioria dos jovens, eles não entendem que eles podem ser como aqueles que são seus exemplos. Muitas vezes eles entendem que aquele jovem, de certa forma, é um jovem privilegiado, né? Provavelmente ele teve oportunidades ali na vida dele, mas muitos desses jovens também conseguiram isso, agarrando as oportunidades com resiliência, com determinação, empenho e proatividade, né, Renan? Então, qualquer jovem poderia estar ali, por exemplo, numa palestra,
batendo um papo, se ele estudou sobre aquilo, né? Se ele buscou maneiras de estar ali como você chegou, certo? Certo, exatamente essa ideia também que a gente tenta trazer quando a gente vai para lugares assim. Por exemplo, o primeiro lugar que eu fui foi minha primeira escola onde eu estudei. Então, para dizer, olha, daqui que eu vim, então se eu vim daqui onde vocês estão estudando é possível também, sabe? Para trazer essa ideia de que resiliência, determinação, empenho e proatividade são fatores essenciais para a gente ser protagonista na nossa comunidade. É verdade. Vamos começar então agora a segunda parte aqui do nosso slide. Muito obrigado, Renan. A gente vai bater um papo de vez em quando aqui para interagir. Gente, seguinte. Agora eu trago aqui para vocês um outro tópico muito importante. Tenho vergonha, e agora? Eu percebi, eu apliquei alguns formulários, eu pedi para a Gabi enviar para os prodígios, para ver um pouco sobre o perfil deles, né? Para os 9. Só que tem mais gente aqui, mas eu acho que todo mundo vai, de alguma forma, se encaixar nessas situações. Tenho vergonha, e agora? O que eu posso fazer? Eu posso ser um líder vergonhoso? Pode. Você pode ser um protagonista com vergonha? Pode. Você pode se destacar em qualquer meio, mesmo tendo vergonha? Claro que você pode. A gente tem uma visão, muitas vezes, de que para você ser um protagonista, para você ser um líder, você, a todo e qualquer custo, precisa ter uma boa comunicação, uma boa oratória. Tô certo? Isso é muito comum. Podem, eu faço essas perguntas aí, podem fazer respondendo aí no chat. A gente percebe muito isso. Se eu sou vergonhoso, eu não posso ser, por exemplo, um dia o coordenador de alguma organização. Eu não posso, de alguma forma, só não pode ficar parado. Isso, Gabriel. A gente pode conversar sobre uma série de pontos sobre essa questão da vergonha. Isso, Giovana Santos. Isso causa muita insegurança. O jovem, muitas vezes, ele se coloca, tipo, numa posição de sempre eu preciso, a qualquer custa, ter uma oportunidade. Eu preciso, a qualquer custa, de alguma forma, me capacitar com oratória. E eu sei, gente, ninguém aqui, por exemplo, consegue fazer aulas com uma fono, aprender sobre oratória e comunicação. Por isso que existem tantas organizações para ajudar os jovens dessa forma, né? Então, quando a gente fala de superar a vergonha, é uma questão que está estritamente ligada com a prática, né? Por exemplo, o Gabriel falou sobre a questão de ser uma... o Gabriel falou sobre a questão de não ficar parado. E o Renan falou para a gente a questão da palestra. Tô lá dando uma palestra. Claro que você, jovem, você nunca deu uma palestra. Você nunca apresentou um seminário. Você nunca, nem mesmo ali num grupo, nunca foi aquele que se expressar. Você nunca vai conseguir sair dessa situação. Tá aí o primeiro ponto-chave, né? Você precisa ter esse primeiro passo. Mas eu não estou aqui falando de você ser um ser vergonhoso, porque tem gente que não consegue. Igual eu coloquei aqui o nosso GIF, a gente se escondendo, né? Parece dar um medo, né? Por exemplo, quando a professora fala assim, no ensino médio, na universidade, vai ter um seminário e cada um do grupo vai ter que falar. E aí começa o problema, né? Porque aí sempre tem alguém mais ali que vai liderar, que vai falar, que se comunica melhor. Só que aí os demais ficam, caramba, gente, eu vou ter que apresentar também, eu não sei como falar, eu fico nervoso. Isso é normal. Cada pessoa, ela tem um perfil diferente. Isso não faz dela menos capaz, menos competente. A Kelly pergunta ali para mim, a Kelly Oliveira, como superar a vergonha. Superar a vergonha, você não vai conseguir ela de uma hora para outra. Não fique pensando que, por exemplo, você vai fazer um curso online, tem muito isso, né? Ou você vai assistir lá um canal no YouTube várias vezes, várias aulas, e você vai conseguir superar. Mas aos poucos você vai conseguir dar. É como se fosse um degrau, né? Vai subindo devagarzinho. Vai ser uma vez que você vai conseguir se expressar melhor, por exemplo, num grupo. Alguma vez você vai conseguir, de certa forma, se comunicar melhor na hora de apresentar um trabalho. Vai chegar um dia que você vai fazer como o Renan e apresentar, fazer uma palestra. Vai chegar um dia que você pode dar um workshop. E assim, você vai devagarzinho. Mas não fiquem pensando, eu preciso superar minha vergonha de alguma forma.
Não, não se preocupem com isso. Isso é algo devagar, que vocês vão aprendendo conforme vocês vão se tornando protagonistas. Vou passar aqui para o próximo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esse daqui é o nosso slide trouxe aqui uma foca, né, um leão marinho, e a gente tem o quê? Chega de inércia. No começo do ano, eu dei uma capacitação para a equipe aqui do Acadêmicos, e eu trouxe uma apresentação assim, com o seguinte: gente, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, aí tá dando tipo um zumbido. Não sei o que é. Opa, agora melhorou. Ficou bom agora. Às vezes é o próprio fone, né? Então, e eu trouxe para eles o seguinte, gente: como ser protagonista? Como ser um jovem protagonista? E aí eu apresentei bem isso daqui. Chega de inércia. A gente está acostumado muito a permanecer nessa mesma situação. A gente se acostuma, de certa forma, por exemplo, falar: tal político é incompetente, ele não está cumprindo com as suas promessas, ele não está cumprindo com o seu plano de governo. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando a gente fala sobre aquele que está nos representando, seja ele um líder de bairro, seja ele um representante de sala, é muito importante que a gente saia da nossa situação de um mero coadjuvante, um mero personagem, para ocupar esses espaços. A gente precisa ocupar os espaços, seja falando com seus amigos. Quando eu falo só de protagonismo, não é só você sair fazendo palestras, nada disso. O protagonismo é você ali no seu grupo de amigos. Você tem um posicionamento e você vê que seus amigos estão com um posicionamento que diverge muito daquilo que é ideal para a nossa sociedade, um desenvolvimento social, justo, solidário, sustentável. Então, quando a gente pensar sobre como observar esse espaço em que eu vivencio, o lugar onde eu moro, o quanto que ele tem problemas e o quanto que eu poderia fazer, você vira uma chavinha aí. Você vira: opa, eu posso fazer tal coisa, eu tenho essa capacidade. E aí vem aqueles: resiliência, proatividade, para quê? Para você se manter nessa situação, para você crescendo com o seu projeto social, seja com a sua ideia de um dia fazer um intercâmbio, seja com a sua ideia de cursar um superior na universidade que você deseja. E aí aqui a gente traz como iniciar tudo isso. Para você iniciar, você precisa ver onde estão precisando de você. Pois você não precisa construir algo, porque já existe. Você não precisa necessariamente ter um projeto social para chamar de seu. Você pode participar de ONGs, as próprias religiões, muitas vezes, têm muitas ações sociais, você pode auxiliar nessas ações sociais. Tenta buscar, primeiramente, no lugar onde você vive, o que você pode fazer para transformar, para amenizar um problema. Tá aí a grande chave da questão. Você precisa olhar para a sua comunidade. Lá no Vencer Protagonista, a gente chama essa fase da construção dos projetos de mapeamento da comunidade. Será que a ideia que eu tive é capaz de gerar impacto? Por exemplo, vamos supor que deixa eu pegar o nome de alguém aqui, a Brenda, faz parte lá do Prodígio, é fluente em inglês, tem uma didática muito legal, e ela quer dar aulas de inglês. Só que ela fala que ela quer fazer essas aulas pela internet. Só que ela quer fazer com uma comunidade com um bairro um pouco mais vulnerável socialmente e economicamente, e ela quer fazer essas aulas pela internet. Vai dar certo? Não. Por quê? Porque o público-alvo dela não tem não tem todos esses aparatos que ela precisa de acesso a uma internet de qualidade, de acesso a um celular, porque não basta ter só a internet de qualidade, né? Você precisa ter um celular bom, que você consiga baixar o aplicativo, baixar os materiais, acessar as plataformas. Então, a gente precisa observar muito bem isso. Onde eu estou, o que eu quero fazer e a partir de onde eu tenho que sair. Quem pode te auxiliar? Aí que você vai buscar. Daqui a pouco a gente vai falar lá na frente sobre uma curva do protagonismo. Escola é o melhor lugar para isso. Talvez seja a direção da escola, talvez vai falar: não é o momento de você fazer isso. Mas um professor vai falar: opa, te apoio. É aí que você começa. Um familiar, talvez os seus pais não vão te apoiar no primeiro momento.
Às vezes você tem um tio, um primo, uma avó, um conhecido, um vizinho que vai falar, opa, eu te apoio, vou te ajudar, vou lá, você vai fazer essa ação, eu vou junto com você. Eu vou lá e falo com o secretário da educação para a gente fazer essa roda de leitura. Então, é assim, você precisa se conectar com as pessoas e não desistir. Porque, com certeza, a primeira e segunda pessoa que você vai falar com elas, elas vão te falar, será que é a hora? Né? Vamos fazer isso depois. Como tirar uma ideia do papel? Tirar uma ideia do papel não é fácil. Você precisa de parceiros, você precisa de planejamento. Muita gente inicia um projeto social sem planejamento algum. Não. Projeto social precisa de planejamento muito bem definido. Não importa se você vai fazer uma roda de leitura, ou se você vai fazer um super projeto. Isso não importa. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela aí. O que aconteceu, Renan? Eu acho que foi uma menina chamada Juliana. Você está apresentando a sua ainda, ô Marcos? Eu tô sim. Tá, tudo bem. É porque eu pensei que bloqueava mais de um nome. Ok. Pessoal, só cuidado. Agora voltou, né? É automático, sem que alguém clica e vai lá e compartilha. Acho que agora voltou, né? Sim, voltou. Vamos lá. Gente, eu vou deixar para responder as perguntas no final, na última meia hora, beleza? Porque aí, senão, eu acabo perdendo a linha do raciocínio. Mas aí, os comentários de vocês vão falando aí, que aí eu vou me vendo o retorno de vocês, o feedback. Então, tirar essa ideia do papel não é fácil. E não teria como eu falar sobre isso aqui com vocês, porque é algo complexo. Até conversei hoje isso com o Renan. Cada tópico de uma linha do tempo que eu vou trazer depois para vocês, ele daria 10, 15 slides cada um, porque é muita coisa que a gente tem para conversar. Mas se vocês precisarem de ajuda, podem procurar lá o Vencer Protagonista, que aí a gente auxilia nesse sentido. Mas vamos passar aqui, voltando para o protagonismo. Impacto social. A partir do momento que você cria um projeto social, que você participa de uma ONG, que você faz uma ação, que você faz uma palestra, que você cria um Instagram para divulgar oportunidades, ou que é o caso do Acadêmicos. Os Acadêmicos também tem uma série de capacitações, né? Mais que isso. Mas vamos supor todos esses exemplos que eu dei. E aí, como você percebe, porque eu não sei, talvez tenha alguém que já tem um projeto social. Como perceber se eu estou fazendo a coisa certa? Só acho que é uma dúvida que todo mundo tem, eu mesmo tenho, e eu faço sempre esse exame de entender, caramba, eu estou fazendo a coisa certa? Né? E aí a gente fala sobre impacto social. O que é isso? O que é impacto? Impacto é a coisa mais importante dentro do protagonismo juvenil. Quanto que o que você está passando para a pessoa é capaz de fazer com que ela absorva isso e que ela transforme de alguma coisa o dia a dia, o lugar onde ela mora. E aí a gente pensa, como gerar impacto? Para você gerar impacto, você tem que entender o seu público. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quem são as pessoas que estão absorvendo o seu conteúdo? Se você vai numa escola, quem são os jovens que estarão nesta escola neste dia? O perfil deles é o quê? São jovens que estão acostumados a serem líderes, porque tem escolas, a gente sabe, tem jovens mais com esse perfil, mas a maioria das escolas brasileiras, não. A maioria dos jovens estão ali para estudar, e se você muitas vezes apresenta, um professor apresenta uma didática um pouco diferente, muitos deles não vão aceitar no primeiro momento, porque eles vão ter que passar por todo um processo, é muito devagar isso, né? Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia que ele tentava introduzir os debates na sala de aula. Demorou muito para o pessoal entender que aquilo era muito legal, sabe? Demorou, um bimestre inteiro dele tentando impor aquilo nas aulas, trazia temas mais polêmicos, porque, de certa forma, faz com que as pessoas se envolvam mais. E aí chegou um dia que o pessoal estava super envolvido nos debates. Então, é um trabalho difícil, mas se a gente desiste no começo, a gente nunca vai saber se deu certo. E como ampliar esse impacto, né? Aí eu já ligo com o último tópico aqui, que é como sair da zona de conforto. Como fazer isso, né? Como ampliar o impacto que você já tem, que pode ser um impacto muito bom. Você fez essa análise de impacto e falou, opa, estou muito bem, estou impactando, as pessoas que estão participando do meu projeto social estão transformando de alguma forma a sua vida. Ou a da sua família, do lugar onde mora. E aí você começa a perceber, será que não é o momento de eu sair dessa zona de conforto? Eu já me entendi como um protagonista nesse lugar. Será que não é bom, talvez, eu buscar novos mecanismos? Por exemplo, vou usar o exemplo do vencer protagonista.
Quando a gente percebeu que o programa de mentorias ganhou ali uma certa credibilidade, uma confiança dos jovens, a gente buscou o quê? Vamos em busca daqueles jovens que estão mais distantes deste universo do protagonismo juvenil, aqueles jovens que não têm acesso aos grupos de WhatsApp. Eu sei que a maioria que tem um grupo de WhatsApp tem lá oportunidades, que tem lá alguma informação sobre, tá ligado às oportunidades, por exemplo, que o Acadêmicos traz lá na página de vocês. Com certeza vocês vão ter. Tem muitos jovens no Brasil, a grande maioria, a esmagadora maioria, não tem acesso a essas oportunidades. Então, o Vencer pensou que, opa, a gente está na hora de chegar nesse pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Será que se a gente adaptar o nosso processo seletivo, tentar deixar ele mais personalizado para esse tipo de jovem que não tem acesso às oportunidades, será que a gente não consegue ampliar o nosso espaço? E foi aí que a gente percebeu, vamos sair da zona de conforto. A gente já está com um programa de mentorias muito interessante. Por que a gente não cria uma rede de mobilizadores, como a gente fez? Só que acabou, por conta da pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer as ações. Mas foram momentos que a gente teve o quê? Que olhar o nosso impacto e sair da zona de conforto. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Já vi que tem várias perguntas legais ali no bate-papo, aproveitei para olhar. A gente vai conversar daqui a pouco. Aqui a gente dá uma virada nos slides, quem não já viu essa apresentação, a gente muda um pouco o nosso contexto. E aí a pergunta que eu faço para vocês é possível ser protagonista em uma sociedade massificada? Caramba, né? Será que é possível? Por isso que eu trouxe aqui para vocês a obra Operários, da Tarsila do Amaral. A gente olha todos esses rostos olhando para o mesmo lugar, né? Iguais, parece que dá apesar de ter tanta diversidade, o quadro mostra pra gente que ali estão todos com o mesmo sentimento, né? Isso é incrível, a capacidade de... Ali a gente tem tantos rostos diferentes, tantos olhares diferentes, e a gente percebe ao mesmo tempo que eles estão falando a mesma coisa. E é isso que acontece muito na nossa sociedade. Como você é protagonista numa sociedade em que a maioria das pessoas pensa muito parecido? A gente está vivendo um momento de polarização, né? Então a gente pode dizer que metade pensa de um jeito, outra metade pensa de outro. Mas isso é uma questão ideológica. Mas aqui vamos pensar na sociedade em si. A gente vive numa sociedade massificada, não estamos falando isso só do Brasil, não estamos falando isso de um contexto de mundo. E ser protagonista na sociedade, por um lado, é bom, porque você consegue se destacar de alguma maneira por ser diferente, mas, por outro lado, é ruim, porque às vezes o diferente é visto como aquele que não é como nós. E aí está o grande problema. Não ser como os outros, às vezes, é um problema, é uma dificuldade. Mas só que o jovem protagonista, todos nós aqui, precisamos entender que isso não é uma dificuldade. Isso é uma forma da gente crescer e fazer com que outros jovens sejam como nós. Tá aí a chave da questão. A gente tem que entender que eu sou um protagonista, sou diferente, me aceito assim, como alguém que pensa diferente, que se posiciona diferente, e preciso fazer com que outras pessoas passem a entender que há diversidade. Tá aí o ponto-chave. Não sei se vocês já assistiram, quem assistiu aqui pode colocar no bate-papo. Eu queria saber quem aqui já assistiu o filme Parasita. E aí, quando a gente assiste lá o filme Parasita, quero saber se alguém assistiu, porque depois só eu assisti, né, mas tem uma pessoa para compartilhar. Mas se não assistiu, vale a pena, porque é surpreendente. A gente observa muito bem a diferença entre classes sociais. E tem uma cena do filme, se vocês não assistiram, vocês vão lembrar de mim. Tem a família principal, né, do filme, e ali a família principal, ela passa por um problema, passa por uma série de coisas, não vou dar spoilers aqui para vocês, o Lucas Corte assistiu. E aí tem uma enchente no bairro onde essa família mora, e essa família mora lá num porão. Então, a água entrou toda na casa da família, acabou com tudo aquilo. Então, tem uma outra cena também, só fazendo um complemento,
que uma das filhas da família principal, ela sobe sempre, ela tem que ir até o banheiro, a parte mais alta do banheiro, em cima da banheira, em que ela tem que, para ela ter acesso à internet, né, aí já começa um dos pontos. E sempre eles estão ali, o filme todo, procurando sinal de Wi-Fi, e a gente vê que nos lugares mais da elite você tem esse sinal com maior facilidade. São vários pontos que o filme que é incrível esse entendimento de desigualdade social. Tem uma cena depois dessa enchente, essa família, ela vai para um ginásio, e lá tem várias famílias, porque todos ficaram desabrigados. E aí, quando essa família fica desabrigada ali, você vê uma noção bem isso, sabe? Na hora que eu vi o quadro da Tarsila, que eu pensei no quadro da Tarsila para colocar aqui, eu lembrei da cena do filme, em que todos estão ali deitados, todos sem casa, porque a casa foi inundada, todos com roupas que foram doadas, e ali eles começam a receber, eles passam a noite ali naquela situação, e aí no outro dia eles começam a receber ligações dos patrões para que fossem a uma festa, né? E aí nessa festa, essa ligação, tipo assim, você vê tudo aquilo, né? Tipo, pessoal lá, os trabalhadores passaram a noite inteira no ginásio porque perderam o lugar onde eles estavam. A casa deles foi inundada. E a família, mais abastada, está se preocupando com o aniversário do filho, de fazer um aniversário de última hora, e precisa ali dos funcionários. Então, ali você percebe essa desigualdade social e essa massa muito criada, né, pela sociedade, do mundo todo. Você querer enxergar todos de uma mesma maneira, né? Aqueles que têm menos condições, nós aqui, todos jovens, que nós somos um só grupo, só que nós somos um só grupo, mas com várias diversidades, com muita pluralidade, né? Uma paleta de cores, assim, gigantesca. Então, queria trazer esse ponto do Parasita. Se vocês não assistiram, assistam, tá? Muito bom mesmo. E lembrem lá dessa cena do ginásio, dessa massificação. Então, é sim possível, respondendo a pergunta, é sim possível, todos são capazes de ser protagonistas nessa sociedade em que todos, até então, são coadjuvantes, né? Porque a gente, até mesmo nas novelas, né? Por que a gente vê em novelas, a maioria das vezes, o núcleo das pessoas mais abastadas, da elite, sempre é o núcleo mais, com maiores falas, né? E às vezes os núcleos do subúrbio vão vir com o quê? Vão vir com os núcleos de humor, ou com algumas mazelas sociais sendo destacadas e tudo mais, né? Então isso E o jovem nunca é mostrado, por exemplo, numa novela. Eu falo até em um artigo meu, eu já coloquei sobre isso. O jovem nunca é mostrado numa novela, por exemplo, o jovem que se destaca na ciência, o jovem que se destaca na política, o jovem que se destaca na educação, o jovem que se destaca no trabalho. Não. A gente sempre é mostrado, sempre ali por alguma mazela, né? Ou a gravidez na adolescência, sempre isso muitas vezes é debatido de forma... a gravidez na adolescência, por exemplo, é debatido de forma muito rasa, né? É só para cumprir como se fosse uma cota. Isso é muito triste. Vamos lá, gente. Próximo tópico aqui, acabei me empolgando e estourei o tempo do slide anterior. Mas qual é o perfil de um protagonista? Eu falei isso agora há pouco lá, eu gravei um videozinho para postar no Insta, e falei sobre isso, que a gente desmistificar esses perfis de protagonistas, né? E aí eu queria saber de vocês, como que vocês entendem qual é esse perfil de protagonista. E como o Renan está aqui comigo, queria saber de você, Renan. Quando eu te pergunto assim, o que é o perfil de um protagonista? Eu queria que você me falasse. Como você vê? A primeira coisa que vem na sua cabeça. Bom, a primeira coisa que eu penso quando penso num protagonista é aquela pessoa que se destaca com facilidade. Independente da circunstância, ela tenta às vezes não se destacar, ela consegue fazer isso com muita facilidade, ou então ela sempre tem uma posição mediante às coisas ao redor dela. Sempre tem algo para dizer, não dizer literalmente, mas para se impor e defender uma causa. Eu sempre penso assim. Legal, muito legal. Você tem uma visão bem... Por estar nesse universo, né? Já tem uma visão muito legal. Obrigado, Renan. Daqui a pouco te chamo de novo. Gente, e aí eu trouxe aqui qual é o perfil de um protagonista, né? Se fica aí na sua cabeça. Por isso que eu coloquei o gatinho ali no GIF. Meio que surpreso, assustado. Vamos lá.
Ó, agora chega no ponto mais legal, que eu acho o ponto mais interativo e divertido do nosso papo aqui hoje, que é o momento da gente falar sobre personagens. Marcos, o que está acontecendo? Você preparou isso para outras pessoas? Não, esse bate-papo aqui, esse workshop, é sobre protagonismo. Está aqui a chave. Por que eu trouxe lá que não é só conto que tem protagonista? Só que de contos é que eu acho que só vai ter o Peter Pan e a Branca de Neve, porque são muito parecidos os personagens. Aí eu peguei do que veio na minha cabeça inicialmente, falei, vou ampliar, vamos para os desenhos, vamos para os filmes. Então, não é só conto que tem protagonista, foca bem nessa parte aqui, ó. Destes 4 aqui, tem algum deles que não é protagonista das histórias deles? Não tem, nenhum deles. Todos eles são protagonistas. Nenhum aqui é personagem coadjuvante. Nenhum. E olha como eles são diferentes. Olha só como eles são diferentes. A gente tem a Moana, que é extremamente destemida, né? Corajosa. O Peter Pan, que é sonhador, né? É aquele que, de certa forma, não está muitas vezes com o pé no chão, mas é bom também, às vezes, tirar o pé do chão. O Bob Esponja, ali, otimista, né? Eu acho que o Bob Esponja é um caso bem interessante para a gente falar sobre divertido, um protagonista diferente. A Branca de Neve, toda delicada, toda doce. Então aqui a gente vê 4 personagens que são extremamente diferentes, né? A gente pode afirmar isso muito bem, são extremamente diferentes, e eles são protagonistas, eles têm as suas histórias, e histórias totalmente diferentes, né? Então isso é para demonstrar para vocês que não importa se eu tenho um perfil mais voltado para o Peter Pan, né? Ou se eu tenho um perfil mais voltado para a Moana, não importa. Eles são protagonistas. Não importa se eu vou ser um jovem sempre tímido. Eu posso ser um jovem tímido e protagonista. Eu posso ser uma jovem delicada e, ao mesmo tempo, me posicionar, né? Ser proativa. E eu posso ser otimista como um Bob Esponja e também planejar, pensar em cada detalhe do meu projeto, da minha ação. Eu trouxe aqui mais alguns personagens, e aí aqui a gente também muda personagens completamente diferentes. Vamos ver. Isso, agora foi. A gente tem aqui a Lisa, a Velma, a Emília e o Ursinho Pooh. Eu coloquei aqui alguns personagens que fizeram parte da minha infância, né? No caso aqui, a Velma do Scooby-Doo e o Ursinho Pooh. Do Ursinho Pooh mais lá da fase de criança, a Velma já criança um pouco maiorzinha, né? E fazem parte. E trouxe aqui a Emília também para representar o nosso Brasil. Ó, Lisa, ela é extremamente inteligente. A gente ali vê no Simpsons uma família, né? E essa família, cada um ali tem seu momento de protagonizar cada episódio. E a Lisa, ela se destaca ali, sendo uma garota inteligente, que se posiciona. Eu acho que, se eu mostrasse para vocês aqui os 8, né? Todos um do lado do outro, vocês iam apontar, talvez, aquela que é mais protagonista, talvez a Lisa e a Emília, né? Porque elas têm um perfil mais de liderança, são mais extrovertidas, né? A Lisa nem, apesar de falar sempre, né? A Karine falou que as analogias estão incríveis. Obrigado, Karine. Gente, eu vi todas as perguntas aqui, mas a gente vai responder só depois no finalzinho, que aí a gente deixei tempo para isso, tá? Podem ficar tranquilos. Então, a Emília ali, gente, ela é mais extrovertida, né? Quando a gente vê ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é a grande protagonista do sítio. Mas a gente também tem momentos que outros personagens, o Rabicó, por exemplo, que é mais tímido, né? Ele tem seus momentos de protagonista e é importante para a história, né? Assim como a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, valorizando aqui o Monteiro Lobato, no nosso país, que é o mais importante, sempre valorizar a nossa cultura, né? No Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a gente observa ali, vocês pensam, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo sem a Dona Benta, né? Sem a tia Anastácia, sem o Visconde? Não, sem a Narizinho, sem o Pedrinho. É um conjunto da obra, né? E cada um exerce a sua função de protagonista. Não é protagonista só aquele que tem mais falas. Às vezes você vai apresentar um trabalho e aí vocês dividem, né? Cada um fala uma parte e aquela pessoa mais tímida sempre vai ficar com a parte menor, né? E às vezes essa pessoa mais tímida, ela tem uma didática tão grande para falar que ela vai ser a protagonista daquela apresentação.
Por que eu trouxe a Velma? Apesar do desenho ser Scooby-Doo, ali é toda uma turma, né? Para desvendar os mistérios. E a Velma é um personagem extremamente principal. Porque, apesar, quando você fala assim, depois do Scooby-Doo, quem seria o grande personagem principal do desenho? Seria o Fred. Será que seria mesmo ele? Só porque ele tem essa posição de liderança? A Velma que acaba descobrindo ali a maioria dos mistérios. Ela que vai construir os planos para colocar tudo aquilo em prática. Vocês entendem, gente, que quando eu falo que para ser protagonista, você não precisa ser igual a Emília, ser extrovertida, ou ser como a Lisa, super inteligente, de certa forma, ali se posicionando. Não, você pode ser mais introspectivo, você pode ser um pouco mais tímido, mas você sabe muito bem as suas capacidades, e você sempre vai aprimorar essas capacidades. O Ursinho Pooh, né, eu coloquei aqui um pouco mais tímido, né, eu acho que ele é mais engraçadinho, ele acaba conquistando para outros lados aqui e completa esses outros personagens. Vamos lá, gente. E agora que eu trouxe os prodígios, né? Cada um, a gente aplicou um formulário que teve resultados muito interessantes. Nesse formulário não tinha certo e errado. E de um lado tinha, por exemplo, liderança, e do outro tinha membro de equipe. Você preferia ser participante, né? E alguns responderam mais para cá, mais para liderança, e outros mais para participante. E aí eu construí isso daqui com os prodígios, mas eu quero que vocês que estão aqui também entendam que poderia ser vocês, no caso, se vocês estivessem participando do prodígio, ter aplicado o formulário, tudo mais. Então, isso é uma representação para que eu tenha certeza que cada um vai se identificar, como a gente se identificou lá com as analogias dos personagens, aqui com as analogias dos participantes do prodígio. Vamos lá. A Karine aqui eu coloquei, que ela é um pouco mais... tudo isso foi pelo formulário. Se vocês discordarem de alguma coisa, foi pelo que vocês colocaram lá, tá? Qualquer coisa escreve aí no bate-papo. A Karine, ela tem um perfil mais de liderança, ela é ótima em execução, então ela gosta de executar o que ela tem para fazer, ela é excelente em comunicação e ela se considera uma ativista pela educação. Então ela gosta muito da causa da educação. É isso, Karine, conta aí pra gente. A Fernanda, ela também tem um perfil de liderança, né? Só que ela é um pouco mais tímida, o que isso não é uma desvantagem para ela. Ó, a Karine gostou. O que não é uma desvantagem para ela, como eu já disse, porque ela vai o quê? Ela é uma excelente conselheira, pelo que eu percebi. Ela gosta muito de aconselhar os amigos. E ela gosta muito da área de sustentabilidade. Então, a Karine, de certa forma, ela pode ser uma líder ali, dentro desse universo, mesmo sendo um pouco mais tímida, mas sabendo planejar, definir bem as funções de cada um. Tá bom, Fernanda? Fernanda, não, acho que eu falei Karine. Fernanda, conta aí pra gente o que você achou. O Lucas, gente, ele já tem um perfil mais de líder, ele é excelente em planejamento, ele não se considera nem tímido, nem extrovertido, né? E aí, a gente vem aqui que ele é um pouco apaixonado, pouco não, muito apaixonado, né, pela área acadêmica, pelo que eu entendi lá do formulário. Ele gosta muito dessa questão de pesquisa. O João Felipe, ele de certa forma, se considera um líder, é excelente em execução. Então, vocês viram que o Lucas é muito bom em planejamento e o Felipe é excelente em execução, né? São ali dois lados dessa moeda. E aí, ele fala muito bem em público e ele gosta da área de sustentabilidade. Vamos lá para a próxima aqui. A Maria Júlia se considera uma líder, ela planeja muito bem, uma ótima conselheira e é defensora dos direitos humanos. A Brenda, ela é uma líder, ela se considera super extrovertida, é muito comunicativa e é uma ativista pela educação. Então, a gente pode ver que a Brenda tem um perfil... Brenda, pode responder aí, tá? Maria Júlia, todo mundo, João Felipe. Pelo que eu percebi do formulário, é que a Brenda tem um perfil mais daquela que se comunica, daquela que vai lá e se apresenta, por exemplo, vai apresentar um trabalho, é ela que vai lá se apresentar. Eu acho que, pelo que eu percebi lá do formulário, né? Ela é bem comunicativa. E a Maria Júlia, a gente percebe que ela tem mais um perfil de conselheira. Vamos lá, Maria Eduarda, agora. Tem bastante gente que gosta da educação, dessa área da educação. A Maria Eduarda é uma líder,
é extrovertida, é excelente em comunicação e é uma ativista pela educação. Ela é um pouco parecido ali com o perfil da Brenda, né? Só que, pelo que eu percebi, a Brenda é um pouco mais extrovertida do que responderam ali no formulário. Só que a Maria Eduarda é comunicação também. O Guilherme, gente, ele é excelente membro de equipe. Olha lá, uma diferença. Ele é ótimo em execução, ele é um bom amigo e gosta da área de tecnologia e informação. Quando eu falo que o Guilherme é excelente membro de equipe, eu estou falando que talvez ele não tenha uma aptidão até o momento, pelo que ele respondeu, de liderar situações. Mas quando ele é colocado para realizar qualquer função, ele executa ela perfeitamente. Tá aí um ponto. Essa equipe precisa de alguém que executa, e essa pessoa que executa, ela pode ser o protagonista. E por último aqui é a Amanda, né? A Amanda, ela é uma excelente membro de equipe, ela é amiga, ela é ótima em planejamento, e ela é defensora dos direitos humanos também. Achei legal as áreas de direitos humanos, sustentabilidade, educação e também informática, né? Aqui a Amanda ficou por último, ela acabou ficando sozinha aqui, como era 9. E eu coloquei aqui, diversidade, transformação e ação. Eu acho que essas palavras falam por si só. Quando a gente fala de diversidade, a gente falou de todos vocês. Gente, são todos diferentes, com características diferentes. Então, vocês estão vendo que um programa como o Prodígio quer transformar alguém em protagonista, e pessoas, perfis tão diferentes, mostram que para ser protagonista não precisa ter um perfil ideal, um estereótipo de jovem que fala super bem, que sabe lá ficar gravando vídeos e tudo mais. Não precisa. A gente só precisa trabalhar muito em prol do impacto social. Agora, vamos lá. Agora eu acho isso, essa parte é legal. Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Vamos lá, gente. Já tá ficando com a garganta seca. Marcos, vamos lá. Só deixa eu dar uma lembrança pessoal, e aproveitar que você estava bebendo água. A gente colocou alguns links aqui no chat, que um é para preencher o feedback depois da nossa reunião, não esqueçam. E também a gente tem a nossa newsletter, caso você queira ficar interessado como que vai ser a gravação dessas palestras, caso você queira assistir novamente, ter a oportunidade de ver e anotar algumas coisas a mais. E também a gente tem um grupo no WhatsApp, que vai ser justamente também para informação e para ser um contato mais rápido entre vocês e a gente do Acadêmicos. Então não deixem de se inscrever nesses canais de comunicação que a gente tem feito para vocês. Além disso, nós temos a nossa nuvem de ideias, que após a nossa palestra a gente vai postar isso no nosso LinkedIn. Então acho que seria legal vocês colocarem lá quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês durante essa reunião sobre protagonismo jovem. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida também, coloquem aqui no chat que a gente responde vocês, tá ok, pessoal? Pode continuar, Marcos. Obrigado, Renan. Gente, é o seguinte, ó, isso aqui se chama curva de protagonismo. Isso daqui não é um desenho rabisco, tá? Já vou explicar para vocês. Isso aqui é algo que eu venho desenvolvendo. Ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoado e tudo mais, mas eu quis trazer aqui hoje para vocês, porque eu acho que ela exemplifica bem aquilo que eu estou falando. Então, essa curva do protagonismo, ela é uma curva, como vocês viram, que ela tem bastante picos, né? Nesse período difícil do coronavírus, a gente está vendo muito, a gente aprendeu a olhar os gráficos, né, de maneira obrigatória, além só da sala de aula. Então, acho que vocês vão entender um pouco da nossa curva aqui melhor agora. Seguinte, gente, infelizmente, né, fazendo lá dentro aqui, a gente está vendo só subindo esses números, que é muito triste. E a gente tem que aproveitar esses momentos também de aprendizado para depois passar a situação, para a gente conseguir erguer a cabeça e colocar o nosso impacto social em ação, porque vão precisar muito do terceiro setor quando tudo isso passar, também para apoiar todas as famílias, né? Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, não sei se vocês estão vendo aí no fundo, temos escola, aqui embaixo, no amarelo, do lado esquerdo, né, da tela, amarelo escola. Acima dele temos espaços de participação, que é uma frase, é uma palavra, né, que eu já usei bastante hoje aqui, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de usar isso, esse termo, sociedade e comunidade. E aqui a gente tem essa curva do protagonismo.
Eu trago aqui para vocês que essa curva, como vocês podem ver, ela inicia na escola. E por que, Marcos, ela não faz assim, né? Ela não vai assim na diagonal, ela sobe de uma vez para vertical, assim. Por quê? Porque aqui é o descobrimento do protagonista. Eu me entendo como jovem protagonista de que maneira? Em que momento? Né? Quando eu começo a perceber que eu posso fazer alguma coisa, é lá na escola. Porque lá o professor Antônio Carlos vai falar muito para isso, né? Quanto a escola é importante na construção desses jovens protagonistas que serão líderes. Aqui, a escola é essencial. Na escola, talvez você vai se descobrir protagonista, ou você vai começar a ser protagonista. Então, você pode começar ali no ambiente escolar, ou só se descobrir ali para outro lugar. Aí surgem os espaços de participação. Espaços de participação, gente, é o quê? Espaços de participação. Quando a gente fala de espaços de participação, a gente está falando de lugares onde jovens ou qualquer outra pessoa possa ser ouvido. A gente vivencia no Brasil uma situação de que o jovem é um agente do futuro sempre. O jovem é um agente do futuro, vocês são o futuro da nação. Nada, gente. Nós somos a construção desse presente. Se a gente não constrói o presente agora, esse protagonismo nesse momento, a gente vai vivenciar sempre esses problemas. De certa forma, líderes que não nos representam como a gente gostaria, de profissionais que não querem se capacitar cada vez mais. E aí, isso, vou passar uma dica, Matheus. Então, gente, o que acontece? O Matheus pediu algumas dicas de sugestões sobre protagonismo. Então, gente, o que eu vou falar para vocês agora? Sobre esses espaços de participação. Espaços de participação, é muito importante levar em conta que esse espaço está ligado a um determinado público. Então, pode ser um grêmio estudantil, pode ser dentro de uma igreja, pode ser dentro mesmo de uma associação de bairro, pode ser no trabalho, porque a gente sabe que muitos jovens têm que trabalhar desde cedo. E aí esse jovem, ele se descobre protagonista, como vocês podem ver. E ele vai para esses espaços de participação. Ele começa a entender que ele tem, sim, um cidadão. E ele não é só mais um personagem que tem que falar, estou insatisfeito. Sim, eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Entende? Está aí a diferença. E aí a gente desce, ele volta para a escola muitas vezes. Às vezes ele permanece nesses espaços de participação, que pode ser a política, pode ser o intercâmbio também. E às vezes ele volta para a escola. E ele leva todo esse conhecimento. Ou ele mantém nessa curva. E quando ele se mantém nessa curva, ele vai para dois lugares, para a sua comunidade, para a sociedade. Ele vai fazer com que aqueles seus aprendizados, seja num grêmio estudantil, num coletivo, a gente está com muitos coletivos sendo criados, num projeto social, numa ação social, ele vai fazer isso, levar lá para a sua comunidade, para o lugar onde ele nasceu, para o lugar onde ele está morando. Ele vai levar isso para a sociedade. Quando eu falo sociedade, a gente pode estar falando aí do ensino superior. Aqui, escola também pode ser. O jovem pode se descobrir já no ensino superior, ou no ensino técnico, ou até mesmo no trabalho. A gente fala muito sobre o jovem no ensino superior, mas a gente fica meio preso dentro dessa bolha, que muitos jovens não têm acesso ao ensino superior, né? Esses jovens já vão para o trabalho, já vão para o mercado de trabalho, e lá ele pode ser protagonista também, tá? Ele pode ser protagonista também. Quando ele chega na sociedade, é aqui que ele vai causar um impacto. Esse alto da curva aqui é o ponto mais importante. Tá vendo aqui na sociedade? Esse daqui é o ponto mais importante, porque é aqui que nós vamos ter os frutos. É como se a gente tivesse. Aqui em casa, a gente tem um pé de amora, que a gente plantou, né, acho que faz Plantei ele em março do ano passado, perto do meu aniversário, depois do meu aniversário. Em abril, né? Comecinho de abril. Meu aniversário é 28 de março, ali logo depois. E esse pé de amora, né? Ele já está dando amora, aos poucos. Só que a gente percebe, cada vez que ele vai crescendo, que a gente vai cultivando, que a gente vai podando, ele vai dando um número maior de amoras. Então, a partir do momento que a gente plantou ele já começou a dar amoras. As amoras eram pequenininhas, um pouco azedas. Com o passar do tempo, essas amoras foram crescendo, né? Cada vez iam nascendo amoras maiores, um pouco mais doces, né? Com mais personalidade, de certa forma, no sabor.
E é assim que esse jovem vai se lapidando. Quando ele chegar lá no mercado de trabalho, quando ele for um professor numa sala de aula, ele vai querer ensinar para os seus estudantes o quanto é importante eles se destacarem. Quando ele for, por exemplo, o coordenador de jovens aprendizes, ele vai saber como lidar. Ele vai saber como trabalhar com esses jovens. A gente precisa entender que esse incentivo parte lá da escola, quando chega no espaço de participação, ter apoio, e aí que a gente tem que construir uma série de políticas públicas para dar esse apoio para o jovem, porque o jovem tem que se manter nesse meio. A gente tem a gente tem pouquíssimas políticas públicas no Brasil voltadas para a juventude, e todas elas são bem pontuais, então elas não perpetuam ao longo do tempo. Eu estou até agora numa pesquisa nesse sentido de tentar mapear as políticas públicas dos últimos 20 anos e quais delas perpetuaram. São pouquíssimas, pouquíssimas. E elas não se perpetuaram, Marcos, porque não tiveram resultados? Não. Mas é como se a gente não olhasse para os jovens como aqueles que precisam ser lapidados. Como se a gente não quisesse mudar a nossa forma de ver a sociedade, de enxergar a situação de uma maneira diferente. É como se a gente sempre quisesse manter a música da Elis Regina, como nossos pais, fazendo sentido durante anos e anos. A gente tem que fazer com que a música da Elis perca o sentido dela. A gente tem que fazer com que a gente não vive mais como os nossos pais. A gente vive de maneiras diferentes. A gente sabe se posicionar, a gente sabe utilizar a democracia ao nosso favor, a gente sabe construir mecanismos que refletem diretamente no desenvolvimento social, sustentável do nosso país. Tá aí a grande questão. E só nós, jovens, seremos capazes de criar essa grande maré, né, essa grande onda. A gente já viveu várias ondas, né? Mas essas ondas acabam terminando como marolinhas. Os jovens ganharam espaços de participação muito grandes no Brasil, né? Por exemplo, nas Diretas Já, depois nos Caras Pintadas, até mesmo em 2013, né? Iniciou ali um movimento por meio dos jovens, mas isso se tornou em algo maior. E os jovens, eles vivem essas ondas e depois vêm marolinhas. Só que a gente tem que fazer um tsunami. A gente tem que transformar isso depois em resultados, em políticas públicas, né? Não adianta a gente só buscar de tempos em tempos manifestações e não se manter ali na pressão, de ocupar esses espaços realmente. Eu acho que eu expliquei a minha curva. Eu acho que no próximo bate-papo, daqui a um tempo, ela vai ter mais informações para vocês, a gente vai trazer coisas novas. É um estudo, como eu disse, apesar de ter um tempo aí, mas ainda é pouco, se a gente for ver de resultados, e observando o vencer protagonista, né? Como vencer protagonista também é capaz do voluntariado efetivar direitos, de você conhecer os seus direitos como cidadão, por meio do protagonismo, e aqui eu entro num ponto-chave. Aqui eu entro num ponto-chave do nosso bate-papo. E aí eu trago para vocês algumas áreas. Onde o jovem pode ser protagonista? Está aqui na tela de vocês. Vocês estão vendo vários elementos, né? Ali em cima é escola, aqui do lado é ciência, aqui é casa. Marcos, que eu posso ser protagonista dentro de casa? Como assim, Marcos? Eu posso ser protagonista dentro de casa? Claro que você pode ser protagonista dentro de casa. O que mais tem nesse país são jovens que são protagonistas dentro de casa. O que mais tem nesse país são mulheres, jovens que já tiveram que se tornar mulheres, porque de alguma forma, por falta de acesso à informação, uma série de desigualdades que valeria a pena entrar dentro aqui, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso, tiveram que tomar ali, se tornar chefes de família aos 16 anos, porque já tem um filho, já está formando uma família. Quantas mulheres, né? A gente vê muito isso. Quantos meninos também precisam, de certa forma, trabalhar desde cedo? Quantas meninas precisam trabalhar desde cedo? E esses jovens, eles são protagonistas, porque se eles levam o alimento deles, levam o alimento para dentro de casa, por meio do trabalho, por meio da sua inovação, eles já são protagonistas, gente. O que a gente está buscando nesses jovens? A gente só precisa mostrar para esses jovens os caminhos, as oportunidades que ele tem. Ele já teve que gerar responsabilidade muito antes do que qualquer pessoa pensa que eu não vi. Por exemplo, eu não me imagino, por exemplo, chefiando uma família. Com a idade que eu tenho agora. Imagina uma pessoa muito mais jovem ter que vivenciar esse momento. Já é um protagonista.
na família, então como você vai lidar com os seus irmãos, com os seus pais, nas artes, na música, na igreja, que eu coloquei uma igreja em qualquer religião, não importa a sua religião, se você não tem uma religião, mas nas questões espirituais, você também pode ser um protagonista, levar isso. Aqui eu trouxe o globo, para simbolizar, você pode fazer um intercâmbio, ser protagonista, e o mais importante, fazer um intercâmbio e voltar para o nosso país para aplicar tudo aquilo que você aprendeu, que eu acho isso essencial. No trabalho, né? Trabalho, que um exemplo que eu já falei. Na literatura, na escrita, tem muita gente que escreve muito bem, mas tem vergonha. Tipo, tem vergonha de se apresentar, mas escreve perfeitamente. Na política, nos espaços de liderança. E esse último aqui. Renan, você tem ideia? Você acha que só pode ficar preso nessas áreas aqui que eu apresentei? Bom, eu acho que não. Na verdade, assim, eu vi que você apresentou muitas áreas, muitas delas aí eu me encontro, como, por exemplo, na ciência, questão do intercâmbio, até mesmo na igreja. Acho que os meus primeiros trabalhos voluntários começaram dentro da igreja, onde eu tive uma ideia de simplesmente dar aula, e começou lá, e depois eu escondi para dentro da minha casa, e aí virou protagonismo dentro de casa, e depois eu fiz ciência no Instituto Federal. Mas a minha pergunta cara, tipo assim, eu vi que você jogou várias áreas pra gente analisar e até mesmo ter o pensamento de que legal, tem como fazer muitas coisas. Mas ainda tem como ser protagonista além dessas áreas. Eu acho que você já englobou bastante. Ainda tem como ser protagonista além disso tudo? Olha, vou falar aqui. Aqui a gente apresentou várias áreas, né? Tem 11 áreas, eu coloquei ali um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, gente, é para falar o seguinte: você pode fazer sua área de protagonismo. Você pode ser protagonista onde você quiser, não importa. Não importa onde você está, você pode ser o protagonista do lugar onde você vive. E aí vem aqui na minha cabeça, por exemplo, muitos jovens pensam, tipo, eu não tenho nenhuma referência de protagonismo dentro da minha casa. O jovem pensa, né? Eu não tenho nenhuma referência. Por exemplo, meu pai sempre, vamos supor, meu pai trabalhou na lavoura. Será que esse pai dele não é protagonista? Por que ele não pode ter sido protagonista? Claro que pode, gente. É claro que ele pode. Para você ser protagonista, você precisa inovar no lugar onde você está. Muitas vezes, você é um chefe de uma multinacional e você não é protagonista. Porque você não sabe ouvir as pessoas que estão ao seu redor, você não sabe liderar sua equipe de uma maneira democrática, que isso é tão importante, você não é proativo. Talvez você foi chegando lá porque teve sorte, teve oportunidade, mas, gente, o real protagonista, ele sabe fazer as suas situações. Ele vê uma oportunidade, mais simples que seja, ele agarra essa oportunidade. Gente, esses dias eu vi uma reportagem na TV de uma garota aqui no Paraná, que aqui está tendo aula do ensino fundamental e médio do estado. A gente está tendo aulas de online, né? Está sendo tudo à distância. Outros estados também estão tendo, né? Só que aqui está tendo. Aí eu vi uma reportagem no jornal aqui, afiliada da Rede Globo, que trazia uma menina, o que ela fazia? Ela andava muito, ela caminhava, agora não vou me lembrar quanto. Ela construiu uma barraquinha, gente, no alto, como se fosse um lugar mais alto do sítio onde ela morava. Ela tinha que caminhar ali por uma estrada, e ela fez uma barraquinha junto com a mãe dela, com o pai dela, com a família dela, não lembro quem estava com ela, fez uma barraquinha, onde ela ia lá, tinha o caderninho dela, era uma coisa de se emocionar. E ela usava o caderno, usava o celular. Só que quando a gente fala isso, mesmo o quanto ela conseguiu se destacar nisso, né? E aí agora conseguiram lá, olha só, que legal, por conta da atitude da garota, uma empresa de internet, de fibra ótica, ou via rádio, não lembro agora o que era, foram até lá, vão levar para toda a região ali internet, claro, eles vão ter que pagar, mas é o acesso, né? Ela conseguiu o acesso de internet para a comunidade dela. Olha só, essa garotinha conseguiu.
E a gente, quando a gente fala isso, a gente fala sobre privilégios. Nos últimos anos, eu tenho percebido muito que a gente está banalizando muito. Eu reconheço os meus privilégios. Eu acho que a gente banaliza muitas coisas. Por exemplo, há alguns anos a gente banalizou a palavra gratidão, né? Tudo é gratidão, gratidão. Gratidão é muito mais profundo. A gente banalizou ano passado a palavra empatia. Empatia é muito mais do que só se colocar no lugar do outro. Não. É você pensar como o outro pensa, as dificuldades que o outro tem, e você não consegue isso sozinho, tá? Você não consegue. Você precisa do outro estar ali do seu lado. E outro tópico importante também é agora dessa questão de reconhecer privilégios. Eu tenho que reconhecer meus privilégios, mas só que eu tenho que reconhecer e auxiliar aqueles que não têm o mesmo privilégio que eu. Porque mesmo essa menina que fazia lá a sua barraquinha, ela tinha privilégio, ela tinha ali o crédito no celular para acessar os dados móveis. Apesar, eu acho que não precisa de dados móveis, perdão, mas ela tinha então um celular de qualidade, porque para acessar o aplicativo do Estado, que mesmo ali fazendo uma parceria com as redes de telefonia, precisa de um celular bom. Então, a gente tem que enxergar que existem situações de pessoas em situações mais vulneráveis ainda. E a gente tem que criar mecanismos para auxiliar essas pessoas. Então, pode ser protagonista onde quiser. Se você vai trabalhar na lavoura, se você vai ser professor, se você vai trabalhar nos serviços gerais, todos eles são importantes. Se você vai trabalhar numa multinacional, se você vai viajar para o exterior e fazer um intercâmbio, fazer um mestrado lá fora, são várias situações. E o protagonista precisa ter essa sensibilidade. Isso é muito importante. Gente, eu estou um pouco atrasado aqui no nosso papo, porque eu quero responder as perguntas de vocês. Esse tópico aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada, depois eu vou encaminhar em PDF para o Renan, e eles vão encaminhar para vocês. Então, o nosso material de hoje, e eu trago aqui como ser protagonista, né? E eu trago aqui uma crítica nesse GIF. Nesse GIF aqui a gente está vivendo uma sociedade de likes, uma sociedade onde o impacto social pouco importa. O impacto social não é medido no número de seguidores, não é medido no número de curtidas. O impacto social é medido no número de vidas que são transformadas. Isso é muito importante a gente falar. E aí eu trouxe aqui como ser, né? O que a gente faz lá no Vencer. Isso aqui é bem rápido, eu já trouxe para o pessoal. Então depois vocês vão... dentro de cada tópico dessa linha, tem muita coisa. Então, primeira coisa, desenvolver liderança. Vai estudar, vai pesquisar, joga no Google. A gente tem essa ferramenta. Se você não tem, vai lá no Google Acadêmico, pesquisa, protagonismo juvenil, vai ler artigo, vai se inteirar sobre o assunto, vai se inteirar sobre a área que você gosta, vai desenvolver essa liderança. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um, não, é muito mais. Encontrar jovens com ideias semelhantes, procure nichos, jovens que pensam como você, jovens que querem se posicionar como você, jovens que querem fazer coisas como você. Auxilie esses jovens, fique do lado deles e construa essa corrente. Ocupe os espaços de participação, vai lá, igual o Renan falou. Isso começou na escola, levou para a igreja, começou na ciência, levou para dentro de casa. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Seja um jovem que fale, que se posicione, que se coloque sempre. Opa, eu me posiciono assim, não importa se tem lá 30 adultos numa sala, você é o único jovem, você tem que se posicionar. Tem uma situação que eu me arrependo muito, tinham vários adultos, e eu era uma pessoa que pensava totalmente diferente do que eles estavam se colocando ali. Eu falei, vou ficar quieto, porque eu acho que não tem um embasamento legal. Depois eu me arrependi daquilo, já faz tempo, já faz uns 5 anos isso. Eu era bem adolescente. E aí eu percebi que a partir daquele momento eu não ia perder as oportunidades de falar. Foi numa palestra, gostou do palestrante, vai lá, conversa com ele, troca contato. Fala, não importa se você não tem embasamento. Gente, todo mundo é normal. Todo mundo é normal. Eu sou um jovem, eu criei o Vencer Protagonista porque um dia eu tive uma oportunidade, junto com meus amigos, claro, criei o Vencer, agora o Legisla, com os meus amigos, porque eu tive uma oportunidade de conhecer jovens que pensavam como eu. Mas às vezes você não vai ter. Então, faça esse jovem, vai lá no LinkedIn, se conecte com esse jovem, tem tanto mecanismo hoje, que evoluiu nesses últimos anos. Eu sempre fui um jovem que estudei em escola pública, estudei minha vida toda em escola pública. Então, eu tenho muito essa sensibilidade, sempre lutei muito pela educação pública, sobre o Grêmio Estudantil, sempre atuei em Grêmio Estudantil, e Grêmio Estudantil do interior não é igual ao da capital, então a gente não tem tanto apoio assim, então, como se fosse um projeto social, tá? Porque Grêmio Estudantil da capital, muitas vezes, está associado ali com as
com as uniões de estudantes e tudo mais. O do interior, não. É ele a direção da escola e os colegas. Então, é espaço de participação. Iniciar o projeto social. Planeja, escreva, defina suas metas, defina seus objetivos, pense em parceiros e jovens que podem te ajudar. E sempre valorizar os jovens. Acabei falando bastante sobre aqui, mas eu acho que vai dar tempo. Gente, sugestões, vamos lá. Renan, seguinte, ó, nossas sugestões aqui. Aí já vai para as perguntinhas, né? Para não estourar o tempo. Sugestões, gente. Pesquisem aí, protagonismo juvenil, professor Antônio Carlos Gomes. Por quê? Ele, por trazer lá desde 1996, pediram que dica, agora eu não lembro quem foi que pediu, mas eu sei que pediram algumas dicas, né? Então, quem pediu aí a dica, vai a resposta para você. Dica, pesquisa lá, professor Antônio Carlos Gomes, vai lá no Google Acadêmico. Sabe, Google Acadêmico, quando a gente pesquisa artigo científico, lá eu acho que lá é uma ferramenta incrível. Muita coisa, eu até procurei alguns PDFs para vocês, que eu queria indicar aqui, já para enviar. Mas eu não, acho que foi o Matheus que pediu, Matheus Silva. Eu não consegui eles gratuitamente. Tenho eles, eu acabo olhando muita coisa pela biblioteca digital da minha instituição, da minha universidade. E lá eu não consigo baixar nada disso, né? Então, eu não consegui trazer para vocês. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ter acesso a muita informação. Vocês vão ter acesso a muita informação. Pesquisa lá. O professor Antônio Carlos Gomes é um professor mineiro, ele estudou muita coisa sobre isso, tem muitas críticas, claro, sobre algumas visões dele, tem críticas muito construtivas, então vocês vão encontrar as vertentes. Então tem sempre os dois lados. O professor não vai estar completamente certo. Talvez vão ter coisa ali que você vai falar, você vai discordar. Então procura alguém que discorda como você. Tem um artigo até que eu vi, que eram críticas ao professor Antônio Carlos Gomes. Então, assim, vai lá, dá uma lida. Vê, talvez você gostou dessa pessoa, vê lá os doutrinadores que ela trouxe, dá uma pesquisada, mas se inteira sobre o assunto. É muito legal o protagonismo juvenil visto dessa forma. Filme para vocês, o Menino que Descobriu o Vento. Então, eu trouxe aqui um exemplo de filme só para vocês terem alguma sugestão de filme de observar a situação que você vivencia, que é um filme que mostra isso. Observar a situação que você vivencia e o que? A partir disso, você buscar soluções. O filme mostra bem isso, mostra também esses obstáculos e tudo mais, essa questão dos privilégios, né, das desigualdades, muito legal, sugiro para vocês, tem lá na Netflix, não sei se tem de forma gratuita, mas dá uma pesquisada, pesquisando a gente sempre acha informações, mas eu acho que não vai ter, Renan, né, porque é algo novo ainda, né, não vai encontrar. Mas em breve, se você não tiver assinado aí, porque não é todo mundo que tem acesso. Eu mesmo não tenho, assisti quando eu assinava, mas hoje não assino. Então, estou usando o meu exemplo. Site para vocês acessarem, atados.com.br. Sei, Oportunidades tem vários sites, Oportunidades Acadêmicas, tem o Insta do Acadêmicos, fantástico para isso. Tem outros programas, outros projetos, mas voluntariado. Só de voluntariado. Vai lá no atados.com.br. Tem agora uma plataforma chamada Pátria Voluntária, que é do governo federal. Não sei muito bem, eu já entrei lá algumas vezes. Da última vez que eu tinha entrado, há um tempo atrás, eu tinha um pouco mais de informações, né? Agora, eu entrei ontem e não achei muito aquilo o tanto de informações que eu gostaria. O Atados tem isso. Então, o Atados é uma organização lá sem fins lucrativos, você entra lá, tem lá. Quero me voluntariar, ou algo do gênero, clica lá, você vai ter. O que você quer? Você quer algo para fazer na sua comunidade, algo online, algo nesse momento de pandemia, que você pode fazer? Tem tudo lá. De voluntariado, tem muita ideia, muito lugar. Não adianta você falar, eu não encontrei um lugar para voluntariar. Você vai encontrar lá. Talvez não tenha na sua cidade, mas aí tem coisas online. Ufa, vamos lá. Último aqui, as minhas redes sociais. A gente vai responder as perguntas agora. Vamos lá. Vencer. Quer falar com o Vencer Protagonista? Quer alguma pergunta? Manda direct pra gente. Mas eu vou colocar o e-mail aqui também. vencerprotagonista@gmail.com. legislajovem@gmail.com, da organização que eu faço parte, e do Legisla Jovem, que é o movimento social que eu faço parte. facebook.com/vencerprotagonistabr é o nosso Facebook do Vencer. Instagram do Vencer, @vencerprotagonista. E no Instagram do Legisla Jovem, @legislajovem. Tira um print da tela que a gente comunica.
Meu e-mail é marcosbaldazzi@gmail.com. Meu Instagram é marcossolerbr, tá? Então, tira um print aí, vocês terem acesso a isso. E eu estou deixando meu telefone também. Então, gostou do que eu falei, de algum ponto, quer conversar comigo, sempre gosto desses feedbacks. Manda lá um direct, ou pode me mandar um WhatsApp, que eu vou responder, tá? Prometo que eu respondo, eu sempre respondo, porque eu não deixo nenhuma mensagem aberta, com verdinho, respondo todo mundo. Telefone, a Gabi e o Renan sabe disso. Telefone 44, meu DDD, 998-08-3896. Todas as minhas informações, segue lá no Insta, a gente sempre está publicando as coisas do Vencer, sempre tem coisa legal, @marcossolerbr, tá bom? Bom, Ai, que bom, Brenda. Agora é com você, Renan, fala aí. Fico muito feliz pela participação do Marcos aqui com a gente. Acredito que foi muita informação para todo mundo. Eu, particularmente, sou muito engajado nesse assunto, eu gosto muito, eu perco horas ouvindo, sem mesmo prestar atenção no tempo. E quando me colocam para falar sobre, eu também sou igual o Marcos, eu falo bastante e às vezes fico até sem voz, porque é um assunto que, querendo ou não, a gente aprende bastante. E, assim, surgiu na minha vida do nada, e a minha pergunta, assim, depois de começar a fazer as perguntas que vocês têm, a gente vai passar mais ou menos uns 10 minutos do nosso programado, que seria as 10 horas. Então, Marcos, se você puder responder bem rapidinho para a gente, a gente pode andar com bastante perguntas. A minha primeira pergunta que eu tenho para você é como surgiu o significado de protagonista na sua vida? Porque eu acredito que em algum momento você não sabia o que era protagonismo. Mas você já era um protagonista, querendo ou não. Como que você, tipo, nossa, eu tô sendo o protagonista da minha história. Como foi isso pra você? Eu acho que eu não era ainda. Eu tinha alguns, vamos dizer assim, alguns indícios que eu seria. Mas eu não era. Porque eu vivenciava ali sempre algumas situações de liderança, mas só que eu nunca tinha uma visão muito maior daquela situação, de buscar resultados, de buscar transformações. Então, com 13 anos de idade, surgiu uma oportunidade de se candidatar a presidente do Grêmio Estudantil, que era a primeira vez na escola que ia ter eleição. Colégio público, são polarizada, da manhã, e a outra chapa era da tarde. E aí, no momento ali, todo mundo era um jovem tímido, que não falava muito, e aí, de repente, foi feito uma espécie de comício, né, de apresentação dos nossos pilares, e aí eu falei, eu fiz tudo aquilo, montei os slides, fiz tudo, montei um plano, menino, perfeito. Hoje eu vejo aquilo e falo, como que eu fiz isso aos 13 anos, né? E assim, tipo, o Grêmio Estudantil pode fazer tudo isso? Poderia, né? Claro, depois a gente vai ali que eu percebi, opa, é agora. Aí depois veio o PJB em 2017, aí veio o Vencer, aí eu fui me descobrindo. No PJB eu falei, opa, existem pessoas que pensam como eu, preciso dessas pessoas para iniciar essa ideia de transformação, essa vontade que eu tenho de causar impacto de alguma forma. Acho que o Renan caiu? Não, eu estava falando com o microfone mudo. Legal, ótimo. Bom, voltando então, assim, de forma bem rápida, você tem como listar 3 dificuldades iniciais que você encontrou logo de cara quando tentou agir na sua comunidade, você percebeu uma dificuldade, e aí, na comunidade não, mas, por exemplo, na escola que você foi do Grêmio, suas 3 primeiras dificuldades e como você deparou com isso, assim? Vou pontuar, então, em 3 fases, né? No início, eu acho que três fases que são bem parecidas. Primeiro, ali, o início é das pessoas não acreditarem em você. Primeiro tópico. Segundo tópico, importantíssimo, será que eu sou capaz de fazer isso? Então, você vai criar na sua cabeça, tipo, será que eu sou capaz de ter toda essa responsabilidade? E o terceiro é, como fazer tudo isso, sendo que tem um monte de gente que, de certa forma, vai colocar empecilhos. Então, você acaba vivenciando isso. Por que eu vou criar uma organização social? Será que eu vou conseguir causar impacto com essa organização? Isso daí, com tanta gente falando ali, será que vai dar certo? Sabe? Suspeitando. É bem assim. Muito bom. Agora a gente vai um pouco para as perguntas do público. Eu vou tentar meio que sumarizar, juntar as palavras, as perguntas, desculpa. Compilar as perguntas de cada um aqui. E o primeiro que a gente tem, bem lá em cima, é a pergunta da
Karine com a pergunta do... Deixa eu só juntar certinho aqui. Do Matheus Silva. A pergunta... Não, desculpa, é a pergunta da Kelly. A Kelly pergunta assim, a Kelly Oliveira, como superar a vergonha? E o Matheus já vem perguntando, como não me enrolar ao falar? Eu, particularmente, falo bastante. Por exemplo, eu consigo me comunicar em público e até dirigir uma conversa. Porém, muitas vezes eu tenho um excesso de ideias na cabeça e me enrolo ao falar. Poderia falar também como evitar os vícios de linguagem? Então, são bastante informações dessa pergunta aí. Vamos lá. Primeiro, a de como superar a vergonha. Eu acabei falando até lá naquela hora um pouco. Aos poucos, gente. Não fique pensando que vai ser um vídeo na internet, um curso que você vai ensinar. Isso ajuda, mas é com o tempo, é com a prática. Você passa primeiro, conversar com seus amigos. Depois, se você tem vergonha de falar ao vivo, por que você não marca, então, um bate-papo por videoconferência nesse momento? Aproveita esse momento. Aos poucos, não adianta. Aos poucos você vai aprendendo a superar a vergonha, a sua mão vai suar menos, você não vai ter tanto frio na barriga, é só com a prática. Mas isso vocês nunca vão perder. Essa questão de frio na barriga, né, ninguém perde isso. É algo, quanto mais importante o evento, mais nervoso você fica, isso é normal. Sobre essa questão quem que foi que fez a pergunta maiorzinha? O Matheus Silva. Matheus Silva. Seguinte, Matheus é o nome do meu irmão, por sinal, de 11 anos. O Matheus fala pra gente que ele tem ali tanta ideia na cabeça que ele acaba se confundindo. Ó, aqui. Dica tá aqui. Nós temos aqui o quê? Todos os tópicos do nosso bate-papo de hoje. E agora mais evoluído ainda. Agora os tópicos têm o quê? Tem horário. Tá? Com o tempo, com o aprendizado, conforme você vai amadurecendo, você vai aperfeiçoando isso. Então agora eu tenho que ter tempo. Então eu sabia que, por exemplo, que eu gastei muito tempo lá naquela parte dos personagens, né? Eu tinha calculado um tempo menor. Então, ali naquele momento, eu sabia que não me perdi por conta disso, porque eu sabia o quanto que eu poderia mexer no... Olha lá, o Renan também, com os tópicos dele. Quanto que eu poderia modificar a minha fala para não se perder. Faça isso. Não fique com vergonha de ir lá com um papelzinho. Não tenha vergonha disso. A gente tem muito isso, né? Por exemplo, o professor, muitas vezes, no início do seminário, fala assim, ó, não quero ver ninguém lendo o papel. Só que você fala assim, professor, são os meus tópicos. Eu sempre falei isso. Porque é seminário. E eu sempre ia com papel na mão, eu movimentava muito a minha mão. E sempre esses dias eu aprendi uma dica. A gente teve uma oficina de comunicação oratória com o Instituto Verbalize, lá no Vencer. Faz umas 2 semanas. E ela ensinou o seguinte, a Renata. Ela ensinou pra gente, sempre que a gente for falar, se a gente tá com algum papel, qualquer coisa, sempre falar com as mãos para cima, assim, nunca com as mãos para baixo, e sempre nessa altura, para que não cubra o seu rosto. Porque é importante a pessoa que você está falando, ela olhe para os seus olhos, principalmente quando a gente está falando de câmeras. E como não se perder, então a principal dica é essa. Mas é difícil, no começo é difícil, só com a prática. Porque até mesmo você pode ver que em muitos momentos eu repito muitas falar que isso nunca vai passar. Eu já assisti, por exemplo, pessoas de anos e anos de prática com oratória que ainda comete vícios de linguagem. A questão é você saber dividir seus tópicos. Igual, eu sei que da minha apresentação, eu tinha um tópico ali que, de certa forma, ele era um pouco mais repetido no final, mas era por conta da questão do tempo. Então, tenta colocar, fechar os seus raciocínios em cada slide. Fiz um slide, construí ali os tópicos, você pode ver que os meus slides têm tópicos com informações, e eu consigo fechar o raciocínio só lendo eles para que eu possa transmitir isso para vocês. Acho que eu respondi. Muito bom, de verdade, uma ótima resposta, ainda trouxe um pouco de conhecimento para a gente. A próxima pergunta também tem um pouco sobre essa questão de sair um pouco da timidez e algo do tipo, mas já voltada para a ação, e aí eu vou juntar com a pergunta da Gabi também, ou seja, a pergunta da Maju e da Gabi ao mesmo tempo. A Maju pergunta, como parar de só imaginar e planejar, e começar a botar em prática, e a Gabi pergunta como podemos olhar para a nossa comunidade de forma eficiente. Eu vou juntar tudo e falar, quando a gente olha para a nossa comunidade de forma eficiente, como eu já começo a agir? Essa é a pergunta que eu faria, assim, para você, juntando as 2 ideias. Eu ia fazer isso na resposta, tentar conectar, porque uma é consequência da outra. Quando você sair dessa situação, não adianta você ter... Eu até falei esses dias isso,
no Vencer. Não adianta você ter um pitch incrível, um planejamento incrível, sendo que as pessoas que você vai atingir não têm interesse de fazer aquilo. Não adianta. Você precisa olhar, primeiramente, para o lugar onde você está. Faz uma lista, gente. Faz uma lista, escreve lá. Não precisa fazer. Hoje a gente usa muitas ferramentas, né? Vou usar o Trello para fazer lá as listas. Não, você pega um papel, uma caneta e faz os tópicos. Ó, eu acho que a minha comunidade tem tal problema, tal problema e tal problema. Elenque esses tópicos. Depois disso, ó, eu acho que esse tópico aqui, esse segundo, ele é o mais importante. E eu acho, aí você vê, será que eu posso fazer uma coisa para amenizar isso? Pronto. Aí você começa a sua escrita. Não construa um projeto social, uma ação social, quer que seja, antes de entender o seu público e a real necessidade do lugar onde você vive e das pessoas que vocês vão impactar. Senão você não consegue tirar isso do papel. Tá aí o ponto-chave. Senão você fica só escrevendo e não consegue causar impacto. Eu acho que esse daí é o... E planejar. Sempre planeja. Sempre falo isso. Faz o planejamento de curto prazo, de longo prazo. Faça isso, sempre. Uma das vertentes que eu tenho tentado estudar nos dias atuais é como aplicar o conhecimento que eu tenho numa comunidade onde, teoricamente, a gente não tem acesso a isso. É como se eu falasse inglês com pessoas que falam simplesmente português. Não tem como, o conhecimento não vai ser aplicado. É isso que eu acho que o Marcos está tentando falar, de que não adianta eu ter todo o conhecimento se não souber trazer ele de uma forma que todo mundo entenda, né? Tem uma pergunta que tem um pouco sobre o que a gente está falando de estar em ação, mas eu acho que ela está tentando dizer algo mais. Vamos lá. O impacto é originado apenas através dos projetos sociais, Marcos? Não, por isso que eu trouxe lá as áreas. Vocês podem ver que nas áreas que eu apresentei, eu nem trouxe a questão dos projetos sociais, porque a gente já tinha falado sobre isso. Então, você pode gerar impacto na ciência, né? Domingo a gente vai ter a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, né? O Renan vai estar lá comigo também rosteando o meu workshop. Vai ser algo bem parecido com o que a gente fez aqui hoje. Então, é bem nesse sentido. Você pode causar impacto na ciência, em qualquer área, gente. Eu acho que a pergunta dela até foi um pouco antes de eu falar sobre isso. Em qualquer área você pode causar impacto. Nos projetos sociais é onde a gente consegue perceber mais. Por quê? Porque o projeto social, de certa forma, é para quê? Para corrigir o terceiro setor. Deixa eu tentar explicar um pouco isso rapidinho aqui. O terceiro setor é o quê? As organizações sociais. Então, o que elas fazem? Elas cobrem lacunas que, em tese, são deveres e serviços que seriam prestados pelo Estado. Como o Estado não consegue fazer isso, surge essa necessidade. Aí vem o terceiro setor. E o terceiro setor tem as organizações sociais. Então, os projetos sociais entram aí. E aí, nesse momento que você começa a realizar esses projetos, você pode caminhar para qualquer área. Pode ser um projeto, pode ser no trabalho, como eu falei, qualquer tipo de trabalho, qualquer lugar. Qualquer lugar. Muito bom. Tem uma pergunta do Daniel. Na verdade, ele começa dizendo assim: a vivência do protagonismo é incrível. Você também acredita que ele transforme pessoas em cidadãos melhores? Cortou um pouco aqui. A pergunta é se o protagonismo transforma pessoas em cidadãos melhores, é isso? Exatamente. Com certeza. Por isso que eu trouxe lá, estou desenvolvendo a curva. A curva do protagonismo é para demonstrar isso, que quando esse jovem passou pelo protagonismo juvenil, ele vai ser um adulto totalmente diferente. Então, por isso que é importante investir na formação educacional desse jovem, quando criança, quando adolescente, quando jovem, que jovem até os 29 anos, segundo a ONU, segundo o Estatuto da Juventude. Então, é importante. Esse jovem vai ser totalmente diferente. Nós aqui, que estamos aqui hoje, vamos ter uma visão totalmente diferente quando a gente tiver, se a gente já está no mercado de trabalho. Eu já sinto isso lá no meu estágio. Se vocês já estão trabalhando, vocês vão sentir essa diferença. Eu acredito que foram todas as perguntas e, assim, se eu deixei escapar alguma, peço desculpa, mas eu acho que as ideias em si foram todas construídas aqui e o conhecimento foi gerado, que é o mais importante. Eu gostaria muito de agradecer o Marcos Vinícius, que em nome não somente da Vencer, quando a gente fala vencer, é vencer protagonista. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi você falar sobre vencer, eu falava, como assim vencer? Vencer aonde? Mas eu entendi que vencer protagonista é um termo, uma abreviação,
Mas obrigado por estar aqui conosco, fazendo parte da nossa semana de capacitação do Prodígio. Tenho certeza que o Marcos está aberto para responder qualquer pergunta de vocês fora, ouvir o relato de vocês sobre. Ele gostaria muito responder e-mails, eu estou jogando tudo para sua conta, ele botou tudo lá para a gente fazer, o número dele, então pode falar com ele. E também, pessoal, eu gostaria de lembrar para vocês algumas coisas bem importantes, que é que a gente tem um formulário de feedback que é importantíssimo, até mesmo para o Marcos saber como que foi o processo dele conosco, apesar de ele ter sido algo muito eficaz para o nosso conhecimento hoje. O segundo também, que é a nossa nuvem de ideias, que é para o nosso público também entender como que as ideias chegam até a gente e a gente consegue, de certa forma, agarrar isso e trazer o conhecimento para o nosso dia a dia. E a terceira é que a gente não vai ter palestras entre no dia 26 e nem no dia 28. Mas a gente vai ter uma palestra no dia 27, que é o sábado. Ou seja, dia 26 e 28 não temos ações, mas no dia 27 nós temos, que é a nossa palestra às 13 horas, com a Grace, que é a fundadora do Opportunity Desk. É incrível, incrível mesmo. Para quem ainda não conhece o Opportunity Desk, dá um Google. Eu não gostaria de dar spoilers para vocês, mas venho com bastante vontade de aprender. E também no dia 27 a gente vai ter a palestra do Luiz Salmeron, que vai debater a gente um pouco sobre política, e acho que é um assunto super importante nos dias de hoje. Vamos lá, vamos reformular. Temos o feedback para a gente responder, temos a nossa nuvem de ideias, temos a nossa palestra no sábado, que é dia 27, 1h, e a também do Luiz Salmeron sobre política. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer em nome dos acadêmicos e da equipe do Prodígio sobre esse workshop incrível. Novamente agradecer ao Marcos. E é isso, pessoal. Eu acredito que já deu como... Eu que agradeço, Renan. Deixa eu só agradecer a vocês. Muito obrigado, gente. Pode chamar, como o Renan falou. Vai lá no @MarcosSolerBR, no @Vem Ser Protagonista, no @LegislaJovem. É bastante coisa para vocês seguirem. Pode mandar um WhatsApp para mim também, ou um direct, que a gente conversa. E só uma coisinha que você falou sobre vencer, né? É muito importante a gente falar isso aqui no cozinho. O vencer protagonista, né? De vencer protagonista. Quando a gente junta para falar e abreviar, a gente forma a palavra vencer. Sempre de vencer em um sentido. E quando a gente está falando de vencer, não é só você vencer alcançando os postos que você quer, mas transformando as pessoas ao seu redor e aprendendo. Isso que é o mais importante. Você aprender com cada ação que você faz. Se você está fazendo uma ação e essa ação não tem sentido para você, não tem por que você continuar. Você precisa fazer isso para se transformar. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Gabriel Cunha. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todos vocês aqui que comentaram, que vocês gostaram. Manda lá depois as nuvens, os feedbacks nos formulários, que eu sempre gosto. Um abraço para vocês e a gente se vê por aí, tá bom? Um abração. Obrigado, Renan. Você é incrível. Valeu, pessoal. Parabéns pelo Acadêmicos, pessoal.